Olá, do lado de cá, você está entrando nas ondas do Mar ao Bar, episódio 29. Meu nome é Felipe Barbalho, eu apresento este podcast desde o episódio 1, o episódio piloto, que com o meu primo amado Marcelo Lemos. Ele travou bem na hora, que ele derrubou. E aí, galera, mais um episódio 29. Vamos trintar, já vamos trintar. Lembrando a vocês que o nosso podcast ele está quinzenalmente às segundas-feiras. Temos sido responsáveis, compromissados às segundas-feiras, lançando episódio novo. Lembrando que os episódios eles são lançados no YouTube do Mar ao Bar e no Spotify do Mar ao Bar. Além disso, você pode se divertir, se deleitar com os cortes no nosso Instagram do Mar ao Bar Oficial e no TikTok do Mar ao Bar. Ali você encontra de tudo. O nosso editor, produtor, diretor, ator, tudo que você pode imaginar está fazendo cortes incríveis. Então, estamos aqui junto. E eu tenho uma dúvida, filho. Cadê o terceiro elemento? Cadê o velhote? Pois é. Seria um problema de saúde? Seria ele estar estrupiado por aí? Cadê ele? Onde estará? Vamos lançar uma enquete. Onde estará o Mar Bar? Onde estará o Mar Bar? Pois é. Também já não sei. Sumiu. Ele abandonou o podcast, Felipe? Pois é, não sei. Deu um perdido aí, né? Não sei também se foi ciúme. Porque, enfim, hoje o nosso episódio, lembrando que o nosso tema sempre é voltado para a geração dos quase 50 a mais. Agora, nessa segunda temporada, nós falamos sobre vários assuntos, focando no aspecto de quem já tem quase 50, ou quem já tem mais de 50, ou quem já tem quase 50, como eu. E nós não sabemos, o mais velho do trio agora deu perdido hoje na gravação. Pode ser que ele apareça no meio, não sabemos. Mas hoje o nosso episódio tem um convidado. Talvez tenha sido por isso. Aí o Fernando deu perdido. Falou, não, tem um convidado, então deixa eu falar. Um convidado que ele é mais fiel que o Fernando. Como ele falaria? Como o Fernando falaria? Como ele falaria? O Marcelo, o convidado, ele é amigo do meu irmão. Ele é ex-aluno do Colégio Militar, é amigo do meu irmão há muito tempo. Ele é engenheiro da Coca-Cola, enfim, não é engenheiro da Coca-Cola, ele não faz a Coca-Cola, mas ele trabalha lá. Enfim, é um cara que tem muitas qualidades como ser humano, como profissional, e está aqui para falar com a gente sobre educação. Ele não é especialista em educação, só que ele tem filhos como nós, e é um dos caras que mais se preocupa com a formação dos filhos que eu conheço. Ele é o Amendoim, Marcos Campos de Sá. Aí, salve de palmas pro Marcos. Seja bem-vindo, Marcos. Merece. Fala, galera, prazer estar aqui com vocês. Que honra estar aqui no Mar ao Bar. E eu senti aqui um bullying com o Fernando, hein? Fala assim, estamos com a formação inicial. O mais velho está estropiado. Eu achei isso, assim, um pouco de falta de respeito com ele, que é o mais velho do grupo. Um pouco pesado, né? Não? Eu achei. Chegaram de sola. Pá! Coitado, mas aí cara. Eu não queria entregar o que tô falando off antes de começar a gravação. Mas a gente vai falar aqui também, pô. O possível motivo da ausência dele, qual foi? O que tu acha, amigo? O que tu acha? Bom, como sou muito assíduo aqui, né? Eu sei que há 2 semanas o Cadidé deu algumas dicas de lazer no envelhecimento, então ele deve ter ido por uma dessas e se estropiou igual o Felipe também se estropiou na semana que aconteceu isso. Eu acho que foi por aí, hein? Vamos ver. Um acidente, Agora, um acidente de trotinete que eu tive, patinete aí no Brasil, né? Pô, foi bravo. Quem acompanha viu que foi... Eu nasci de novo, praticamente. Então posso falar que eu tenho nenhum ano, eu tenho 50 anos, eu tenho quase nenhum ano de renascimento. Era um adolescente porque tinha se acabado no basquete, agora se acabou no patinete. Todo wet, show wet.
É isso aí, pô. Mas, ô Minduim, você está aqui porque nós... primeiro que a gente tinha que fazer um episódio com você, começamos a receber convidados, você foi o primeiro da lista, mas tua agenda é lotadíssima, não só com as suas obrigações profissionais, mas parentais também, tá sempre, né, levando o filho no treino, a filha na aula de sapateado, balé, enfim, tem muitas coisas que a gente vai falar aqui sobre, né, a educação que você dá para os seus filhos, a formação que você encaminha eles e também outros aspectos aí também que giram em torno disso. E uma coisa muito interessante que você também fez há pouco tempo, fez uma viagem aos Estados Unidos, foi fazer lá toda uma experimentação, até um nome, né, que você depois vai falar direitinho, uma experimentação lá com o seu filho Henrique. Ele tem quantos anos, o Henrique? 15 anos. Ele tá para chegar lá numa idade que ele joga bola pra caramba, joga em base de times aí do Rio de Janeiro, e ele tá almejando aí ir pro exterior para jogar e estudar junto. Então nós vamos falar sobre isso também. Quem gosta desse assunto fica aí até o finalzinho que a gente vai falar sobre isso. Mas aqui, o Marcos, a nossa primeira questão para abordar com você é o seguinte, que em relação à sua educação, como foi a sua educação na sua época, né, que nós nos conhecemos, eu tinha 15 anos, estávamos na 8ª série, e desde então tem já 35 anos já que a gente se conhece, vai fazer ano que vem, 35 anos. E aí, queria perguntar para você, assim, de que forma você aproveita hoje em dia o que você teve de formação aí, a educação formal, né, a educação esportiva, atlética, toda aquela preocupação que a gente, no colégio militar que a gente estudou, tinha muito, né, preocupação não só com o estudo, mas também com a parte esportiva, né, atlética. E quais são, assim, os pontos positivos e o que você acha que, assim, talvez tenha faltado nessa... Comparando a educação que a gente teve e a educação de hoje em dia que você acompanha os seus filhos. Você tem o Henrique de 15 e a Mariana de 17 anos. Conta aí pra gente. Bom, você já falou um pouco, a gente se conheceu lá do CM, né? Então foram 7 anos de CM, né? Eu te conheci na metade, mas antes disso eu também já tinha... Meu pai também é militar, também rodei um pouco o país, né? Então eu tive ali umas 7, 8 escolas diferentes e umas 3, 4 cidades diferentes até essa parte da adolescência. E sem dúvida, eu sempre valorizei o esporte. Eu acho que o que a gente vivenciou no colégio, né? Acho que era mais dentro do colégio do que fora, porque fora era aquele futebol, pelada, ficava na rua jogando pelada, no máximo uma natação para poder se virar no mar, na piscina, e bem diferente que hoje em dia. Você já falando de comparações, era um modelo que acho que assim, era o que cabia, né? Tipo, eu sou o terceiro, tenho 2 irmãos mais velhos, eles sim fizeram judô, faziam judô juntos, fizeram futsal juntos. O terceiro já, faz o que der, né? Então era futebol na rua. Dinheiro. Era futebol na rua, né? E depois sim, quando já estava na época de colégio, aí fui experimentar. Fui fazer polo aquático, fui fazer remo, futebol também, então um pouco de cada. O que valorizar? Foi muito bom, né? A gente entende que eu sou partidário, e a Cris, né, minha esposa, nós somos partidários, faz parte da formação da pessoa, né, do cidadão. Não para ser um Michael Phelps, Michael Jordan, Pelé, mas como caráter da pessoa, muito bom o esporte, né? Ele ensina muito, seja o esporte coletivo, seja o esporte individual, sempre agrega no nosso... você vai somando algumas capacidades na sua mochila, né? É o que tinha escrito lá no muro do Colégio Militar, né? Do lado do campo de futebol, né? Sana, incorpore sano. Justamente. Isso aí, exatamente. É aquilo ali que a gente via lá quase todos os dias, né? Aquele grande muro no fim do campo de futebol. Aquilo ali vale para a vida, de verdade. Então... e o que a gente vê comparando hoje, quando você pergunta, né, acho que você pergunta, como é que a gente traz para o dia de hoje? Foi um pouco disso que a gente buscou para eles, para a Mariana e para o Henrique, de dar essa possibilidade para eles, ofertar que eles praticassem esportes diferentes, quando eram menores também, fizeram um pouco de tudo, fizeram capoeira,
fizeram judô, tênis, a Mari fez balé, fizeram natação em piscina, natação no mar, um pouco de cada coisa, sapateado, futebol, basquete. E aí, depois, cada um vai ficando mais velho e vai indo por onde tem mais aptidão, por onde eles mais gostam, né? E aí, só que a gente sempre tentou isso. Enquanto a gente controlava, a gente tentava, vamos fazer um esporte individual e um coletivo, que são aprendizados diferentes, né? Eu entendo que são aprendizados diferentes, né? Seja da frustração, seja de ter que trabalhar em equipe, ter disciplina, responder ao treinador, ter compromisso com os companheiros de equipe, com o treinador, com os pais que vão lá levar, né? Então, acho que, para mim é isso, o esporte é um complemento à parte acadêmica para uma formação da pessoa. Se lá na frente, como você falou, se por acaso virar um atleta, legal, ótimo, sensacional. Se não virar um atleta, com certeza é um cidadão que melhor do que seria se não tivesse praticado nada disso. Não que não possa ter cidadãos bons sem praticar esporte, mas eu sou partidário que ajuda muito. Como o que você falou aí também é importante. Eu também usei um pouco isso, não simultaneamente com o Rafa também. Ele começou, 3 anos, começou no judô. E ele fez judô muito tempo, claro, jogando futebol e tal, assim, né, pelada, né, aí fez capoeira quando a gente morou na Bahia, porque era obrigatório lá na escola, mas sempre no judô, então esporte individual. E aí chegou um certo momento ali, perto da adolescência, 13 anos, por aí, 13, 14 anos, ele sempre queria entrar no basquete, aí conseguimos lá, ele acabou saindo do judô, parando o judô, indo pro basquete. E aí foi outro aprendizado, né, coletivo, e ficou até agora, entrando na faculdade. Exato. Então, realmente, essa questão do esporte, do individual e do coletivo também, né, dá esse aprendizado. Eu acho que até o esporte individual, ele também dá esse sentido coletivo, né, do coletivo, porque você tem um adversário, aquele respeito, né, da competição, dos juízes, né, toda a noção, né, até eu acho, de sociedade, você respeitar as regras, tudo isso eu acho que é uma coisa que o esporte complementa pra caramba, né? Não é só a sala de aula, não é só o pai ali dando esporro, não sei o quê, né? E a sala de aula, né, com educação moral e cívica que a gente teve, né? O SPB, então, as regras da sociedade são essas, mas o esporte, ele dá isso na prática, né? Isso é bem... Exatamente. A gente até via, né, antigamente... era muito mais levado a sério isso na escola, inclusive, né? Para você faltar aula de educação física, por exemplo, era um trauma, né? Tinha que pegar autorização, né? Tinha que... E realmente, assim, o esporte para mim, é um complemento de caráter, assim, de formação absurdo, né? Porque... você aprende a perder, você aprende a ganhar, você aprende a respeitar, né? Eu particularmente, né, eu fiz, se falar um esporte aí eu fiz na minha vida, porque eu, assim, se falar assim, onde tu é muito bom, alguma coisa eu sou um pouquinho melhor, mas não tenho nada que eu sou muito bom, mas eu experimentei vários. Eu tenho certeza que isso me ajuda muito mais nas minhas habilidades para a minha vida como um todo, sabe? E o meu filho também, eu procurei, né, desde de cedo, colocar, e vai ali, experimenta futebol de salão, faz judô, faz natação, né, natação durante muito tempo, né, um esporte que é muito solitário, mas é muito bom para você refletir, né, quando você está você está refletindo um monte de coisas, né. Então, o esporte é maravilhoso. E aí você falou um pouco sobre essa questão do esporte e tal, mas como é que você vê hoje e como é que você lida, né, com essa questão do respeito à decisão dos filhos, né? Porque a gente hoje vive um mundo totalmente diferente, né? Antigamente, os pais decidiam, você vai ser advogado, você vai fazer economia, você vai ser médico e ponto, e acabou. E eu penso que a gente criou uma geração bem infeliz, assim, né, nesse sentido. Como é que você lida com isso com teus filhos, né? E como é que você vê essa visão do antigamente e tal? Porque hoje a gente precisa respeitar, né? E você usou uma frase aí, né, na questão do esporte, enquanto eu pude direcionar e tal, como é que você lida com isso?
Não, é assim, bom, eu acho que eu não sofri tanto nisso, né? Seja do esporte, seja da carreira, até porque, como eu falei, meu pai era militar. Então, se fosse seguir, a gente brinca, né, Felipe? A gente ia ler no segundo ano, ia fazer a prova para PrEP. Segundo ano, a gente está falando que segundo ano é coisa para nossa geração, né? A gente entende. Segundo ano, que aí tem que falar que ensino médio, e aí. Então, no segundo ano, se a gente tivesse prova para PrEP, a gente sabia que quem era do colégio militar tinha probabilidade altíssima de passar. Isso é, já definir a carreira. Você iria para PrEP, lá para Campinas, ia para AMAN, pô, pronto. E ali não, ali eu falei assim, não vou nem fazer PrEP para não correr o risco. Porque também, e ali, por exemplo, e não teve, e muito legal assim, falar esse ponto, meus pais em nenhum momento fizeram nenhuma pressão. Nem em mim e nem meu irmão que veio, o do meio, que também não é militar. Só o primeiro foi ser militar, e talvez o primeiro tenha ido porque era no embalo, ele não tinha nem PrEP, né? Ele foi direto para a mão. É verdade. Era mais fácil, que é da turma do Fernando. Isso. O Marcelo, meu irmão, é da turma do Fernando de colégio militar. Então, na época deles, foi o último ano de ir direto para a AMAN. Então, ele foi. Mas, assim, o meu irmão do meio não é, ele é dentista e eu sou engenheiro. Então, assim, isso a gente não passou por esse processo, assim, de tem que ser feito isso. Então, e tanto eu quanto a Cris fizemos isso aqui, levamos sempre isso a fundo de também não direcioná-los. Seja na parte esportiva, seja já agora na área profissional também. Eles estão chegando nessa fase, né? A Mari está indo, por enquanto, indo para o lado de direito. Está indo aí para o lado do Fernando. Está indo para o lado do Fernando. O Henrique está ali em alguma área de exatas, ainda não está cravado. Então, a gente também deixa bem livre. Acho que assim, o grande papel dos pais, acho que é de a gente criá-los para o mundo, né? Assim, dar as condições que a gente pode, as melhores condições possíveis dentro do que a gente pode, para que eles possam optar. Claro que a gente tem que dar alguns balizadores, assim, colocar nossos pontos de vista. Por exemplo, você falou, quando era pequeno, a gente podia levar, não, você vai fazer isso aqui, que é importante para você conhecer. Você vai fazer, agora vai ficando mais velho, também. Você faz o que você quiser, mas você tem que ter responsabilidade com quem que você vai fazer. Com os, não estou afim de ir no treino hoje. Não, você vai. Você não entrou, tem uma equipe te esperando, tem um treinador te esperando. Então, assim, o esporte ainda tem isso, a disciplina, né? Você precisa respeitar, né? Não, se fosse contar quantas vezes a gente acordou 5 ou 6 horas da manhã no sábado e domingo, isso eu tô falando deles, da Mário e do Henrique. Do colégio militar a gente não conta, né? Mas sábado e domingo era 5 ou 6 da manhã para ir para treino. Por quê? Porque tinha um compromisso. Tá chovendo, eu não vou. Eu lembro claramente, tem uma prova histórica na Praia Vermelha, que eles foram nadar 100, 500 metros, eles eram bem mais novos. O frio, o caos. A gente foi. Poucos entraram na água, teve gente que chegou lá e nem quis ir. A gente foi, não. Tinha treinamento, teve compromisso com a professora, tinha inscrição, tinha com os pais que deram todo apoio no treinamento. Então, agora, eles estão, ok, vão participar. Assim, não vai fazer mal um pouquinho de sacrifício, né? Como o Sardinha ensinou uma coisa fantástica no último episódio. Não pode ser dramático assim, não pode ser tão dramático. Aquele termo é fantástico. Aquele eu já guardei, já usei várias vezes. Tá, Sardinha? Tá? E eu faço referência. Foi o episódio do Sardinha lá do. Boa. Felipe, acho que temos aí um. Chegou, hein? Chegou. Ih, chegou? Eu tô dando um chá de cadeira nele aí no lobby. Mas você vai deixar entrar? Hã? Vai deixar entrar atrasado? Não sei. Menuim, deixa ele entrar ou não deixa ele entrar? Deixa, ele me deu um presente, ele me deu um livro de presente. Porra, mas isso foi um presente ou é uma bomba, velho? Não, foi um presente, porque é isso, cara. Eu ganhei no concurso aqui do Maralbar, pô. É verdade. Você é o cara. Então vamos trazer o velhinho, Felipe? Vamos trazer Bora, pega na mão aí. Vamos pegar. Vem, meu idosinho, Caí aqui! E aí, Fernando? Olha só, rapaz! Eu cheguei e estava nos bastidores, só ele falando de disciplina e eu atrasado para chegar aqui. Que coisa horrível. É uma vergonha. Mas vocês disseram que ia trazer o Minduim, que é esse tal de Marcos que tá aí.
Pô, não é? Eu conheço o Minduim, irmão do Mingau. Marcos? Quem é? Ó, e pra quem tá vendo, pra quem tá assistindo no YouTube, já deve ter reparado aqui, ó. Todo mundo viu? Charlie Brown aí atrás? Não, é Minduim, porra. Aí. Ah, o Minduim. Charlie Brown e Minduim, é o mesmo. É o mesmo. Olha, Charlie Brown é o mesmo. E aí, Fernando, fala aí. Beleza? Se apresenta aí. Eu sou o Fernando Barbalho Martins, daí Barmar, o homem que chega atrasado na transmissão do podcast. Mil desculpas, gente. Compromissos profissionais fora do escritório, fora. Se fosse no escritório, ainda dava para pular para minha sala e continuar fazendo a gravação. Mas estava na rua, entrar atrasado no celular, dentro do carro, não dá. Ô, Fernando, eu vim de terno, eu tirei idoso. Mas o atraso, acho que também já era antecipação de ver isso aí, cara. Eu já tenho que conviver com isso com a minha esposa, que é uma potência. Não, cara, tava bem. Você ainda tava indo bem, velho. Não, cara. A gente abriu um precedente com o Sardinha, veio de Agora é o Minduim veio de Botafogo. O próximo é o Vasco, vamos ver. Tem que arrumar o Vascaíno para ver. Mas estão se escondendo atualmente. Não precisei nem falar, foi exatamente isso que eu pensei. Esse podcast era muito daquele time da Gávea. Nossa, assim, dava ojeriza aquele negócio. Muita fala. Aí, pô, eu vim de semana não, quinzena passada, pintou um outro clube, eu falei, opa, deu a deixa, agora vai. Pô, tá bom. Minduim, obrigado pela presença, desculpa o atraso, vamos tocar aí adiante. É isso aí, então agora vamos à divisão da conta. Não atrasei tanto assim. Agora a gente vai massacrar até o final. Tem já uma enquete. Pô, mas quem abriu? Tem uma enquete, Fernando. O Marcelo, na onda daí que rolou e tá rolando uma novela e fizeram uma enquete aí de quem tá falando de tal, o Marcelo já mandou uma que vai bombar muito mais agora nas redes sociais. Muito mais. Qual é a enquete, Marcelo? Assiste o episódio para você ver qual é. Assiste o episódio. Muito bom. Não, é o rewind. É pra frente que se anda. Vamos roteiro. Agora, a gente estava no seguinte, o Minduim para posicionar o idoso. já falou sobre a educação, né, formal dele, a perspectiva, a importância do esporte na educação dele, na nossa formação, né, que eu falei aqui que nós nos formamos juntos e tal, e dos filhos dele, do que ele passou, e o Marcelo, nesse gancho, também perguntou para ele em relação aos filhos, sobre o que é imposto, né? E aqui você escutou o finalzinho aí. Então você pode fazer já uma pergunta aí para ele, Fernando, nessa toada aí. Com o risco de estar repetindo informação, mas assim, Felipe e o Marcos foram alunos de colégio militar. Meus bichos. Estão muito saidinho para quem é bicho. Claro. Eu sou ex-aluno também do colégio militar, né? O Marcelo não teve essa sorte. Não. Mas o filho sim. Pô, aí se salvou. Não é ex-aluno, mas é pai de ex-aluno. Mas assim, considerando que nós três fomos formados no colégio militar, somos entusiastas, né, do fato de ter estudado no colégio militar, o que você trouxe do período do colégio, da formação que o colégio te deu, o que você trouxe para a educação dos teus filhos? Eu vi que você estava falando de disciplina, já é uma delas, né? Mas que aspectos específicos da formação do colégio você trouxe e o que deliberadamente você deixou de fora? Que eu imagino, por exemplo, essa abordagem com o esporte também é típica do colégio, né? Até eu que não era atleta, tive vivência esportiva. Bem. O que você trouxe de lá para a criação dos teus filhos e o que você deixou de fora? Bom, acho que é mais fácil falar do que deixou de fora, né? Acho que é o mais fácil, porque assim,
Não, por que isso? Porque, na essência, eu diria que eu trouxe tudo. Pô, foram 7 anos dentro daquela casa, gente. Vamos lá. Na minha casa, era eu e meus 2 irmãos do colégio, meu pai é ex-aluno. Então, assim, é difícil falar, pô, mas vamos embora. E hoje, a Cris é ex-aluna também. Então, amigo, você Casou com uma ex-aluna ainda? sim. Então, assim, Caramba! é difícil, mas por isso que eu vou falar assim, o que ficou de fora, e o que ficou de fora é óbvio. Por quê? Meus filhos não estudam numa escola militar. Não vivem no ambiente militar como a gente vivia. Eu vivi em vila militar até ir para a faculdade. Eu vivia sempre em vila militar. Em qualquer cidade que eu ia, era vila militar. Então, o que não trouxe essa parte para o nosso dia a dia com eles são aqueles aspectos, aquelas exigências que, para mim, pô, era aquela zoeira. Vamos lá, você pode falar, pô, besteira. Não, tinha todo um sentido. Eu falava daquele tema de, pô, uniforme, sapato, cabelo na régua. Mas são temas que, assim, mesmo a gente não forçando, pô, são coisas que eles vão naturalmente. Eles se preocupam em ir para a escola arrumados, com o uniforme correto, em estar arrumados. Então, assim, é uma coisa que você não precisa ser, né? Porque, vamos lá, esse é o grande aspecto do colégio militar que, acho que diria, se a gente for fazer uma enquete, outra enquete, Marcelo, com os nossos amigos, eles vão reclamar disso. Oh, meu irmão do meio odiava, ele saiu do colégio militar, a primeira coisa que fez cabelo grande. Porra, não, aqui, eu corto ainda na régua até hoje, porra. Então, assim, eu não vejo problema com tudo que a gente vivenciou lá em usar no dia a dia. Disciplina, isso aí não precisa nem falar, o comprometimento, né, que acho que são coisas diferentes. O comprometimento, a gente já falou um pouco, não só pela parte esportiva, mas acadêmica, né, os valores que a gente aprende lá de amizade, bom, aí, perdão, Marcelo, se aprende com certeza em outras escolas também, mas o que a gente vivenciou lá é único, assim, seja amizade profunda, como acabou que eu e Felipe fomos desenvolvendo desde a época do colégio, como amizades que eram assim, só conhecidos naquele momento e que anos depois, quando você se reencontra, viram e podem... No meu caso, eu tenho alguns, por exemplo, que alguns amigos que eu falava no colégio e depois, 20, 15 anos depois, nossa, a gente tem amigo já mais... tem laços mais profundos. Então, são questões porque você sabe que, de certa forma, aquela pessoa compartilha com você alguns valores, né? Seja valores, crenças, e você fala, pô, não, são afinidades que você vai, quando você se encontra, todo encontro que a gente tem, você junta mais com uma pessoa, bate papo mais com outra, vai ficando, e pô, dali você desenrola, começa a conhecer a família. Cara, o Henrique, a Mari e a Cris conhecer a nossa turma toda, assim, a gente é figurinha carimbada, a gente, claro, são muito mais chegados aqui com o Felipe, com a Letícia, com a Lu, com o Rafa, com o Sueiro, com o Gomes, mas assim, cara, a turma toda acho que já conhece minha família, de boa, e eles conhecem todos. O Henrique brincou agora, ele encontrou uma conhecida, que ele conheceu uma pessoa, na verdade, que é aluno do colégio militar, junto no bolo lá que ele estava saindo. Aí ele puxou lá os Zeravalho, a pessoa ficou, de onde você conhece isso? Então, assim, são esses valores, e esse é o valor que a gente também traz de família. Eles veem a gente, eles estão sempre com a gente, eles entendem esses aspectos, e eu acho que é um pouco por osmose, né? Tem coisas que eles não precisam nem falar, você vai pelo exemplo, vocês já citaram várias vezes isso, né? O liderar, por exemplo, então ensinar, por exemplo, pouco disso que a gente valoriza. Então, e eu, como o único não milico aqui, né, ex-milico e tal, os caras chato pra cacete aí, cheio de regra, eu quero falar exatamente sobre isso, né? Eu acho que também existe uma visão muito deturpada sobre isso, né? Quando você foi do colégio militar, né? Depois meu filho se formou no IME e tal. Tem uma visão muito deturpada sobre moral, né? Moralismo, conservadorismo e tal, que tudo bem, se a gente falar assim, talvez de uma forma majoritária ou geral, assim, tenha, né, os caras muito caxiazão, assim, e tal, mas, cara, eu convivo principalmente com meus primos, e você, né, tô convivendo virtualmente, né,
cara, são pessoas normais, né? Pessoas que falam palavrão, que brincam, que anormais, são anormais. Mais ou menos. Tem umas sequelas que a gente tenta disfarçar. Não, mas onde eu quero chegar é assim, é leve, tem brincadeira, tem, sabe? Mas carregam os valores muito bem implementados lá atrás. Isso é inquestionável. Isso é inquestionável, né? As pessoas que são formadas nas escolas militares, e tudo tem exceção, Claro. mas a sua grande maioria carregam esses valores para o resto da vida. De respeito, de educação, de família, de tradição, de Grupo, união, de levar as amizades até o fim da vida, né? Então isso é muito bacana, né, cara? Então, assim, são coisas como você falou, né? Mesmo os teus filhos não estando na escola militar, eles vivenciam esse ambiente desde que nasceram, né, com esses valores. Então, acho que também essas conversas têm que servir para a gente quebrar um pouco esses vieses que a gente tem, né, cara, bem errados, e conceitos muito determinados sobre algumas escolas, profissões e tal, né? E aí eu queria emendar uma pergunta que não estava no script, mas é assim, quis participar? Toma, ele pergunta, surpresa. Claro, o cachê vale a pena, pô. O cachê vale a pena. O cachê tá valendo. Isso aí, fala aí, porque ele vai trazer mais gente aí. Não, como é que você vê, na tua visão educacional, né, cara, dito isso, que também tem ali, né, principalmente nas escolas militares, uma questão mais conservadora, assim, que vem de anos e anos e anos, né? E eu penso, hoje eu trabalho com educação há alguns anos, e eu penso que se a gente não reformular o jeito de ensinar, cara, a gente vai perder toda a galera nova que está vindo aí, porque não dá, cara, mais para esse modelinho, sala de aula, quadro, não dá, né? E aí eu te pergunto o seguinte, qual é a tua opinião sobre tanto a reformulação de um modelo, quanto a inserção urgente para ontem de disciplinas como educação financeira, por exemplo, né? A própria educação sexual, né? com coisas mais do nosso dia a dia que formaria um cidadão mais preparado, né? Para encarar as verdades da vida, né? Agora a gente está falando de tecnologia, já desde criança já deveria ter, na minha opinião, a educação financeira, educação digital, educação sexual, como matérias obrigatórias. Eu queria ouvir qual é a tua opinião sobre isso e se você vê isso acontecendo, principalmente nas escolas militares aí para frente, o que você acha, cara? Não, assim, você tocou em pontos essenciais aí que, pô, assim como eu trouxe lá a questão há 2 episódios, né, do CADIDED, que a gente precisa mudar as políticas públicas antes que chegue 2070, isso aí também a gente já perdeu, assim como o tema de envelhecimento, né, a gente já perdeu o bonde também. A gente já perdeu o bonde. Já tem um gap da nossa geração para cá, eu acho que assim, nada foi feito, esse que é o problema, né? Acho que qualquer coisa que fosse feita seria ok, corrigimos o rumo, vamos corrigir o rumo. Qualquer coisa feita seria melhor do que não fazer nada. Por quê? O mundo está evoluindo. Eu vou só aproveitar um exemplo, que meu irmão é dentista, do meio. Dele, eu ouvi a primeira vez alguma coisa nesse sentido, lá em 2005, 2006. Por quê? Ele falou assim, ele sai da faculdade de odonto, tem que abrir um consultório. Ele já é um empreendedor. E ele falou assim, nunca ensinaram, não existe a matéria engenharia econômica, administração financeira, empreendedorismo no curso de odontologia. Então o que você falou é perfeito, começar já no 2º grau, também não precisa ser no 1º grau, tem gente que já quer colocar, tem escola que, não, nós temos educação financeira na 5ª série. Gente, calma, deixa de se divertir ainda, né? Agora, isso se aplica a vários cursos. Eu imagino assim, um curso hoje de comunicação social, que o nosso Felipe fez. Cara, será que tem tudo isso já atualizado? Será que já traz todas essas mídias novas, alternativas? Eu não tenho a menor ideia de como esteja. Eu acho que não, porque nós somos lentos, né?
o Estado brasileiro, o elefante é um pouco lento, né, no sentido de mudanças. Aí começa a surgir muitos cursos executivos, formação aqui e ali, mas aí você tem que fazer aquela formação tradicional, seja de escola ou seja de universidade, de tantos anos, para depois procurar a especialização. Então a gente precisa para ontem mudar isso. O curso de engenharia, gente, eu estava vendo o filho do Márcio, né, o Pedro, ele está no primeiro ano de engenharia de produção, lá na Federal de Pernambuco, onde eu estudei há 28 anos. Eu saí do Colégio Militar do Rio e fui para lá. Cara, ele usa assim, o livro de física é o mesmo que eu estudei. Que loucura, né? Tudo bem, as teorias de física não mudaram. Isso não mudou. Agora, muito provavelmente o modelo de aula deve estar no mesmo caminho. Então, assim, claro, a teoria de física não mudou. Não teve, se você buscar os últimos 20 Nobéis de física, não mudaram nenhuma equação, uma solução que transforme a física, que mereça um livro novo. Tem que ter lá aquele básico. Mas será que... Abordagem, né? Abordagem. Será que é Minduim, se você me permite, você abordou duas coisas. Pô. Eu tenho um exemplo aqui em casa. Ô, Fernando, Isabela, deixa eu só falar uma coisa que não posso deixar passar, não posso. Lá vem. Desculpas, a geração Z, a geração aí mais jovem. Vocês não sabem o que é primeiro grau, segundo grau? Ele é idoso também, o Minduim é idoso. Me desculpem. Primeiro grau, ensino fundamental. Ensino Fundamental 2. Não. Ensino Fundamental 2. 2. Porque o primário é ensino fundamental. Não, mas primário e ginásio era para a geração dos nossos pais. Meu Deus. Nomenclatura oficial para nós já não era mais Meu Deus. primário, ginásio e científico. Esse podcast vai pro ralo, velho. Agora o Barbalho, então vamos lá, já que é para chutar assim, tocar nas feridas, o Barbalho falou que ele me conhece desde a 8ª série. Existe. É nona série, pô. Vamos colocar. Nono ano, não é mais série. Nono ano. Nono ano. Tá. Mas Dito isso. Para você ver, Mindo. Continue. Dito isso, continue. Mas para você ver, Mindo, tem um exemplo aqui em casa, que é, a Isabela fez direito na UERJ. Agora fez 25 anos de formada. Ela vai me matar quando eu der essa informação em público. Né? Mas ela diz que entrou na faculdade com 10, que era um prodígio. Isso aí, né? A Laura está fazendo direito na UERJ. O currículo, o programa da Laura é quase igual ao da Isabela, de 25 anos atrás. Não muda nada. Não tem nenhum direito digital aí, essa coisa assim, nova. Tem como eletiva, quando tem. Quando tem. Uma disciplina. Deve ser uma disciplina. Então, assim, tem as vicissitudes olha, vicissitude de novo para você, Marcelo. Começou. Tem as vicissitudes de ser uma entidade pública, e aí tudo para mudar é mais difícil, etc. Né? Mas estava conversando com um colega meu que é professor da UERJ, e ele falou, toda vez que se propõe mudar o currículo, os professores das disciplinas já estabelecidas só pedem mais horário. Ninguém quer abrir mão do seu horário, do seu espaço dentro da faculdade. Né? Mas eu acho que assim, uma das coisas que é importante, assim, muda a abordagem, o jeito de dar aula, e isso é importante falar. O Colégio Militar sempre teve antenado com essas mudanças. Não sei como é que está agora. Mas eu me lembro quando eu cheguei na faculdade, primeiro ano de faculdade, tinha uma matéria que era História Contemporânea. Aí o professor, não, vocês usam o livro que vocês quiserem, não sei o quê. Aí eu peguei o livro que a gente usava no Colégio Militar. História das Sociedades, lembra? Fui levar lá o História das Sociedades para o professor ver e falei assim, professor, você acha que esse livro é bom, esse livro-texto é bom para acompanhar a sua matéria? Ele olhou e falou assim, livro é ótimo, onde é que você estudou? Eu falei assim, estudei no Colégio Militar. Ele falou, e eles deixavam vocês estudarem isso lá? Lerem esse livro lá, tipo assim, pô, isso é livro de comunista, né? Os professores do Colégio Militar tinham vários. O colégio está preocupado. Os melhores, né? O colégio está preocupado em fazer o aluno aprender e, eventualmente, concorrer com os outros, com os demais, né?
Então, assim, mas o mais importante, acho que veio do Colégio Militar, Marcelo, e acho que o Minduim vai concordar comigo, é instilar esse espírito de companheirismo, né? Eu já citei, acho que essa frase aqui no podcast antes, eu não sei se eu citei aqui, porque eu cito em vários lugares. Acho que o que fica do Colégio Militar é o seguinte, assim, ó, perguntaram uma vez para o Ernest Hemingway, assim, importa quem está na trincheira com você na guerra? Quando você vai para a guerra, importa quem está com você na trincheira? Ele responde assim, mais do que a própria guerra. É óbvio que aluno de colégio militar não vai para a guerra nem nada, mas assim, o ethos militar passa para os alunos. Então a gente não segue... Fernando, isso é muito notório de quem não é. Isso que eu quis dizer para vocês. Isso aí é muito perceptível. Isso é algo que está assim, no DNA de vocês, cara. E eu particularmente acho isso lindo, cara. Acho lindo. 1 minuto. Meu Deus! Voltei. Chamado imediato. O computador estava acabando a bateria. Eu tinha que botar na tomada. Eu reparei. Momentos. Eu estou zoneando o programa todo hoje. Esse podcast, cara. Cara, aí. Para quem não está vendo no YouTube, eu de repente sumi para baixo da tela. E voltei. Não, então só complementando, eu acho que isso é notório, né? Isso é muito perceptível de todo mundo que vem dessa linhagem aí, né? É incrível, incrível. E é curioso essa história do companheirismo, né? Porque um dos irmãos do Marcos foi meu colega de turma, o Marcelo. Isso aí. Mingau. E vocês falaram do Sueiro, né? Que foi colega de turma de vocês. E aí, curiosamente, meu sogro também é ex-aluno de colégio militar, também é ex-aluno de artilharia, e o pai do Sueiro é da turma do meu sogro. Então você começa a fazer essas redes, né? É a história de pertencer a alguma coisa a mais. E aí também, fora do script, de novo, Minduim, você vê nos teus filhos, por exemplo, teus filhos não estudaram no colégio militar, os meus também, os do Felipe também, né? O Marcelo pode ter visto isso no Pedro. Você não vê uma ânsia dos mais jovens, da geração Z, até dos millennials, em participar de algo maior que eles? Porque assim, o colégio militar é algo que paira sobre nós, né? E nos une, né? Porque é uma coisa maior do que nós. O que às vezes eu vejo é que as atuais gerações anseiam por um pertencimento que hoje talvez o mundo não ofereça. E aí, essas loucuras de se filiar a grupo assim, grupo assado, que a gente já falou aqui também, né? Eu tenho que odiar o outro para eu poder pertencer a um outro. Você acha que falta esse pertencimento genuíno, assim, ó, eu faço parte desse grupo aqui? Eu acho que é diferente. Eu acho de fato é diferente. E eu vejo que é um pouco, talvez até para um dos temas assim, da gente falar, que também hoje tem uma oportunidade que a gente não tinha. Assim, assim, tem muitos campos que um pode entrar. Pode entrar pela internet, ele começa a, sei lá, se filiar a um grupo, começa um contato com um grupo de outro país. Começa a se mobilizar de uma forma que se sentem parte, acho que faz parte do ser humano ser parte de algum grupo, né? Como vocês falaram aqui, qual é o seu time, né? Tem que ter um time. Então, assim, todo mundo quer ter o time para chamar de seu. E pode ser a sua equipe de um esporte. Pô, não, eu jogo bola pelo time da escola. Não, eu surfo com a galera do posto 5. Eu tenho minha equipe de dança. Então, todo mundo quer ter a sua, né? Como você falou. E pode ser um grupo de leitura. E hoje acho que potencializou, porque na nossa época não havia tantos. Isso é uma evolução fantástica. Na nossa época não havia assim. A gente tinha na turma que talvez fizesse parte, laureado, que ganhou isso, aquilo. Sim. A gente vai contando os dedos, vai repetir sempre os mesmos, né, Barbalho? Da nossa turma. Não vai passar dos 5. Os 5 ganhavam tudo. Mas, então, acho que hoje é mais fácil dessa forma. Mas talvez, como você falou, não tem essa entidade máxima. Mas talvez, eu não sei como é hoje,
por acaso, tenho 2 sobrinhos do Colégio Militar. O filho da Cláudia está aqui no do Rio, ele está na 7ª ou 8ª, e a Laura, que é filha do meu irmão, está no CNN, filha do Marcelo, está no de Manaus, está lá no 9º ano. Já é artilharia, tudo é diferente. Mas é aquela coisa, já mete lá sou da artilharia, sou do Grêmio da artilharia, aí todo mundo quer participar de alguma coisa, né? Só que hoje tem mais opções, eu acho que é muito mais liberal, assim, de sentido, cara, se você quer se juntar com 3, 4 pessoas, faz seu grupo. Fala aí, Marcelo. Eu concordo com o Minduim, queria falar, desculpa, Felipe. Não. Fala aí. Eu concordo com o Minduim, assim, as opções são absurdamente maiores hoje, e eu tenho muita... Esse teu ponto é bem polêmico, Fernando, muito bom, porque eu tenho muita dúvida se essa galera quer se submeter a todas as regras que existem também. Estou falando do lado muito positivo, gente, mas tem um lado também que é dureza, né? Como o Minduim falou, do uniforme perfeito, do cinto não sei o que lá, do cabelo na régua. Cara, a gente está vendo a dificuldade hoje no mundo corporativo. Assim, o mínimo de regra já... Oi, que isso, que absurdo e tal. E presencial. Hã? Presencial. Trabalhar presencial e remoto hoje. Isso, cara, assim, é outra cabeça. E eu vou dar um exemplo do Pedro. Vocês comentaram do Pedro, meu filho. Ele não se adaptou, nem no Colégio Militar, nem no IME. Assim, o primeiro ano dele no IME, que é militar, foi sofrível demais, cara. Demais. Por conta de todas essas regras. O Pedro era punido quase todo final de semana. Né? Porque é isso. assim, tá na fila lá da forma, toma ali uma coisa. Mas pô, tem precedente na família. então, imagino. Mas, Tem precedente na família. E não só nessa geração. Então, na geração anterior também. Ô, Nando, Outro sumiu também, ó. Você imagina, para essa geração aí mais jovem, né, como do Pedro, que tem 26 agora, olha, gente, foi muito sofrido mesmo, assim, porque, primeiro, ele é muito contra todas essas regras, né, ele acha que é um absurdo, né, é um cara que é uma cabeça pensante absurda, né, então ele quando entrou para lá, você já entra, né, para reserva, né, você escolhe lá no curso, né, se você quer ser militar ou se você quer ser militar ou reserva. Mas o primeiro ano, quando ele foi lá para a selva, eu ri demais das histórias. E olha que ele foi bem lá. Mas é sofrido para a pessoa, cara, porque, cara, sabe, quando foi na formatura dele no primeiro ano, o capitão lá me chamou e falou: olha, o Martins é muito inteligente, hein? Ele é. Mas não serve para ser militar. Que trabalho que é meu? Porque não é a vocação dele ser militar mesmo. Muito bom. Então, eu tenho muita dúvida, Nando, se essa galera quer esse pertencimento, porque eu acho que o outro lado ainda do é muito doído, sabe? Mas eu falei de pertencimento em geral, não especificamente a uma instituição militar. Assim, eu acho que as características de qualquer instituição militar facilitam a criação desse ambiente de pertencimento, né? Tem até um livro muito bom, chama O Espírito Militar, que é um antropólogo, filho de oficial do Exército, que passou uns 6 meses na AMAN, colhendo impressões e escrevendo, para escrever um livro de antropologia, né? E ele faz esse paralelo. Quando você entra na carreira militar, o que você faz? Você raspa o cabelo, todo mundo se veste igual, você troca o seu nome. O Felipe não é o Felipe, é o Barbalho, que é irmão do outro Barbalho, que era o Fernando, né? Marcos era Sá, não era? Ou era Marcos? Era Marcos. Era Marcos. Mas, assim, você tem que escolher um pedaço da sua identidade. Ele é o Marcos, não é o Marcos Sá, não é o Minduim, né? Ele vai ser o Minduim depois, eventualmente. Então ele fala assim, você deixa um pouco a sua individualidade de lado para aderir àquele grupo maior. Então você, deliberadamente, o processo é feito para que você deixe a sua identidade. Mas o que eu falo do pertencimento é em geral.
né? O colégio militar facilita isso. E a gente falou aqui no episódio se precisa ter time ou não. A questão que fica, o que me agonia vendo a geração atual é que assim, a identidade coletiva é sempre em contraposição à do outro. Né? Assim, não basta eu amar alguma coisa, eu gostar de alguma coisa. Eu tenho que odiar o outro lado. E desmerecer o outro. Né? Colégio militar tinha esse geral, né? Essa porra tá meio geral, né? Isso tá meio geral. Em geral. Mas isso é interessante. Você vê, eu tive pouquíssimo contato com o Marcos durante o período do colégio, mas hoje a gente tem uma coisa em comum, além do meu irmão, né? É o fato da gente ter estudado no colégio. Né? Eu tive uma estagiária que foi aluna, que era ex-aluna. Então, assim, ela entrou muito porque ela era ex-aluna. E aí já tinha uma base em cima da qual você se relacionar. Esse pertencimento viabiliza essas coisas. A comunidade, né? Você está numa comunidade, como a gente falou nesse episódio, que vocês destacaram várias vezes aí, e também tem aquele outro, quando o Marcelo estava falando aí das regras, eu lembrei daquele, regras são regras, lembra desse episódio também, né? Regras são regras e tal. Mas, e aí, passando por educação, em relação a essa parte militar, toda essa, eu quero, o Minduim, que você conte pra gente como foi a experiência sua lá nos Estados Unidos, o que você foi fazer lá com o Henrique, explicar, assim, em linhas gerais, qual é o plano que você tem em relação a que vocês têm, né? Que na verdade o Henrique tem, não é você que tem. Você com o Henrique tem. E como é que foi a ida lá? O que mais te impressionou lá nos Estados Unidos? Você foi lá conhecer toda a questão lá de educação e ligada ao esporte. Como é que foi isso? É bom esclarecer, porque você falou, você pegou o gancho do militar, parecia que ia levar lá para alistar ele lá. Não. Não, futebol. Não, o esporte. Não, pô. E foi um pouco disso aí. Acho que assim, foi falando, né, de opções, né, que as oportunidades que a gente foi dando para buscar sua aptidão. E ele foi indo para o caminho, né? A Mari queria também ir para fora. Só que aí a Mari teve um estalo que ela vai para esse lado do direito, e aí o direito lá fora, enfim. Isso é uma praga, rapaz. Aí, e o Henrique ainda tá nessa. Só que ele, como você falou, ele joga futebol, né? Joga com a gente lá, fica naquela zoeira, futebol. Joga muito bem, joga pra caramba. Aí, é mesmo? O que aconteceu? Jogou no Gaiolão quando teve aí, Felipe? Não deu. Não, quando ele foi, acho que foi aí na Espanha. A gente se encontrou na véspera do lançamento do primeiro episódio. Eu lembro disso, você filmando lá. Eu lembro. E aí, o que acontece? Por que aconteceu tudo isso? Eu acho que, como talvez não o Fernando, não sei o Marcelo, acho que a gente falou que também não era muito, mas todo moleque que joga bola, né, pelo menos tem que ler, vou ser jogador de futebol. E ele andou já em muitos jogos importantes, bons, né, participa, tem uma habilidade boa, então a gente foi subindo. Só que o que acontece? Ele chegou no primeiro ano, né, do ensino fundamental 2. Não, ensino médio. Que merda. Aí começam os problemas. Do nosso país. Que o esporte não conversa com a parte acadêmica. Não, cara. Você escolhe um ou outro. Esse é o ponto. Assim, bem simples assim. É uma decisão, aquela escolha, você escolhe ir para um lado ou para o outro. Os dois não convivem. Aqui não convivem. No nosso país não convive. E eu vou dar exemplo, claro, do futebol, mas eu conheço pais que têm filhos no tênis, têm filho na ginástica, filho no basquete. Isso acontece numa maior ou menor intensidade a partir do segundo grau. Ou ensino médio. Para te dar um exemplo, o Vitor, meu filho, tem um garoto da turma dele, amigo dele, que chegou à seleção de base de vôlei masculino. Joga no Fluminense e tudo mais. E uma hora a mãe dele, eles estudam no Cruzeiro, que é um colégio tradicional aqui do Rio, a mãe dele uma hora virou para ele e falou assim: meu filho,
ou você é jogador de vôlei ou estuda no Cruzeiro, ou seja, tamanha incompatibilidade. E o pior é que o moleque tá conseguindo levar, que é cabeçudo também. Mas ilustra muito o que você falou. Qualquer esporte vira um empecilho na vida acadêmica. É exatamente isso. Eu vejo ainda quando era no ensino médio, assim, vários amigos do Henrique, do futebol, que assim, a escola é detalhe. O treino mudou de horário, vai ser de manhã. O pessoal nem se incomoda, vai faltar aula de boa. A federação marca jogos de manhã, assim, então, marca de manhã durante a semana. Por exemplo, choveu no domingo, não pode ter o jogo? Beleza, o jogo é terça-feira, 11 da manhã. Não importa, tipo, ninguém pergunta. Então, assim, é uma coisa ou outra. Então, assim, a gente chegou no segundo grau, a gente falou, bom, como é que vai fazer? Começou o ano conciliando, faltando uma coisa aqui, faltando outra lá. A gente foi à escola, conversou com a escola entendeu. A gente falou assim, olha, nós, como pais, estamos apoiando ele porque a gente entende que ele responde academicamente, como tem respondido e respondeu durante o período que ele ficou faltando aulas de tarde, que ele também tem aulas de manhã e de tarde. Então já era começava o conflito aí. E a gente foi entendendo todos no caso dele é futebol, esporte. E o futebol tem várias nuances aqui que a gente pode... Eu aprendi várias outras estando um pouco dentro desses 5 anos aí que ele está dentro de futebol de base. A gente vê várias coisas que se ouve, o Felipe deve saber várias outras, né? Com mais detalhes até, assim, com propriedade. Então a gente viu que, talvez a gente tenha um outro caminho. A gente começou a olhar para fora. E o modelo americano, quando eu comecei a entender, assim, eu fiquei fascinado e fui no sentido de entender, lendo livro, vendo podcast, YouTube, falei, aqui tem um caminho. Aqui tem um caminho que pode conciliar, pode permitir que ele continue jogando num certo nível, tenha uma formação e ao fim da faculdade ele vai escolher ou vai ser escolhido para seguir no meio esportivo ou vai ter uma formação, que é a essência do que o americano faz, né? Assim, isso é fantástico dele, gente. Assim, quando você entende esse ponto, eles forçam que todos passem pela formação para que se o cara tiver uma lesão, que muitos têm, ou que o cara não seja selecionado, que muitos não são, porque vai afunilando, ninguém chega na NFL, não vai todo mundo para a NFL, para a NBA, para a MLS, para a NLB, não, é que nem... São poucas pessoas, então esse modelo deles propicia que você, pelo menos, formou um cidadão. Ele pode virar treinador, pode virar qualquer coisa, pode virar engenheiro, mas ele já tem uma formação, ele não chega como aqui vai acontecer. Um rapaz, um garoto tem uma lesão agora, com 17 anos, foi a vida inteira base, abandonou os estudos, ou então fez aquele estudo lá que acontece nos clubes, 17 anos tem uma lesão, quebrou a perna. Ele fica 6, 7 meses parado, quando volta já aquele nível, já perdeu a copinha, que é o principal torneio ali dos júniors, e aí volta, já não está no mesmo ritmo, já fica deixando de lado, ele estava no time top da Série A, e vou brilhar, já começa a ficar de escanteio, e de repente, aí o empresário, beleza, vou tentar colocar ele na 3ª divisão da Turquia, na 4ª divisão da China. Para muitos, é a saída. No nosso caso, a gente não pensa nesse cenário, a gente pensa num cenário que, assim, hoje eu falo, tá, gente, aqui no Brasil que eu falo, qualquer um pode ser jogador de futebol, qualquer um, depende de qual a sua ambição. Você quer ser um jogador da Série A, que depois vai brilhar na Europa, vai na seleção, você quer ser um jogador que talvez que é só jogar, mas que isso ajuda, é uma profissão para você e vai mudar a sua família, de fato. Se você for jogar numa 2ª divisão em Portugal, na Turquia, em qualquer outro lugar, já é um salto. Para muitas famílias já é um salto absurdo. É um salto que vai transformar a família. Eu vi isso, assim, eu vi muitos investem. Por isso que a gente vê a Federação Paulista agora, talvez vocês tenham visto, ela fez um vídeo, ela proibiu pais de assistirem jogos de sub-11 e sub-12. Porque era o que eu via aqui no Rio. Os pais são as piores coisas. Os pais são as piores coisas para o esporte o futebol de base do Brasil. Por quê? Eles querem matar o treinador, se o filho não joga, eles querem matar o juiz se ele apita alguma coisa contrária. Então, assim, e os pais põem aquela pressão absurda nos filhos.
que às vezes estão ali por obrigação, estão carregando ali a família nas costas, como a gente vê sempre essas histórias fantásticas dos nossos craques, todos eles têm alguma história assim, que, pô, não, eu carreguei a família, meu avô me levava. Todos, o Barbalho vai contar aqui, se o Barbalho abrir a boca aqui, vão ser mais 20 episódios só disso, né? Então, a gente entendeu que o modelo americano poderia funcionar. Começando a pesquisar, eu falei, cara, vamos tentar entender isso. Aqui no Brasil, se você entra no Instagram, qualquer coisa, você põe isso, tem milhões de agências já que te oferecem isso. Não, leve seu filho para jogar futebol, basquete, que vai para um college, que vai conseguir isso, vai ter bolsa. Eu falei, pô, tá bom, mas deixa eu entender um pouco, né? Porque assim, é muito fácil pagar, mas aí você vai estudar onde? Assim, que tipo de college? Tem gente que assim, só quer pagar, só quer dar experiência. E a gente falou, não, calma aí, vamos dar um duplo clique aqui, né? Vamos um pouco mais a fundo, vamos entender. Então a gente começou a ler, eu comecei a ver, ele começou a estudar isso também, a gente foi vendo, e aí a gente entendeu esse modelo que ela tem os ID Camps. Aí para a professora Letícia aí, ó. ID Camps. O que são os ID Camps? É de Identification. Isso existe para todos os esportes. Assim, você entra ali no site da ncaa.com, depois eu vou colocar para vocês colocar de referência para quem tiver interesse. Ali é o início de tudo para quem quer entender. Tá? É quem gerencia todo esporte no nível de college nos Estados Unidos, de todos. Lacrosse, basquete, natação, track and field, futebol, tudo, tá? Tudo. E futebol americano, que é o creme de la creme para eles, né? É um negócio gigantesco. Você começa a entrar ali, você começa a entender que acontece esses ID Camps, por quê? Quando você entra lá é o high school, né? Não é o nosso ensino, e o high school lá são de 4 anos, né? Porque o nosso 9º ano aqui do ensino fundamental 2 já é o primeiro ano do ensino médio lá. Esses 4 anos é o período que você, como atleta, pode começar a se relacionar com os colleges, assim, você começa a escolher os colleges que você tem interesse e os colleges começam a escolher os atletas que eles têm interesse. Nos 2 primeiros anos da high school, você não pode ter... E tudo tem regra, tá? Regras. Tem muitas regras. Você no 1º e 2º ano não pode ter contato com treinadores dos colleges. Senão, no 3º e 4º ano tem todo um bonitinho, né? O período que você pode entrar em contato, o tipo de contato, se é por e-mail, se é por telefone, se é mensagem de WhatsApp, se é por visita formal, se é por visita informal. Assim, é fantástico, gente. É um mundo que, assim, é uma coisa gigantesca. Isso movimenta milhões de dólares. Milhões de dólares, tá? Não é de milhões de reais, não, milhões de dólares, porque acontece durante todo o ano de vários esportes, esses ID Camps. Então a gente foi, bom, vamos participar de alguns ID Camps, vamos ver, a gente mapeou, a gente pegou tudo que era aqui na costa leste para chegar mais rápido, lá a gente identificou 3 ID Camps e um que se chama Combine. O Combine é o quê? Você fala, na verdade, a ID Camp era dentro de um college, vamos tentar separar. A ID Camp, então, a gente foi lá para Brown University. É uma das... A gente pegou uma de altíssimo nível, é da Ivy League. Não sei se vocês estão familiarizados. É de uma Ivy League. A gente foi lá escolhendo Princeton, Yale, aí não. Da Brown, por causa do período, deu direitinho da Brown. Então a gente foi para uma da Ivy League. A gente pegou uma da Virginia Tech. Aí você fala, Virginia Tech? Não, porque a Virginia Tech, ela é muito boa na área de futebol. Então a gente foi fazendo o cruzamento. Não, a gente queria faculdades tops, né, colleges tops, e que fossem boas também na parte que ele quer, no esporte que ele quer, que é futebol. Então a gente foi na Maryland, University of Maryland, também é outra top. Então a gente foi essas 3, foram ID Camps organizados por esses colleges, e a gente foi um da Filadélfia, que se chama... acho que era Combine, não me lembro o nome exato, mas por que a diferença? Dos 3 era organizado pela equipe, o time, né, departamento de futebol desses colleges. Então o Henrique teve treino lá com o head coach da Brown University. Era ele com a equipe dele dentro das facilities da Brown. Então ele vivenciou foram 2 dias de um atleta de college que faz parte do futebol. E a gente foi para esse que foi na Filadélfia, que era Combine, foram também 2 dias, só que diferente disso, não era um college organizando,
Era uma empresa organizando e ela convidava vários colleges, vários treinadores para observarem como se fosse uma peneira. Como se fosse a nossa famosa peneira. Então, vários treinadores foram observar 2 dias de treinos e jogos dos atletas. E atletas vindo do mundo todo. Tá? Assim, quase metade era oriental. Tá? Então, assim, tinha brasileiro, a gente viu 2 brasileiros. Tinha argentino, tinha de tudo, gente, de tudo. Então, vocês veem o quanto movimenta de dinheiro isso. E o que é legal, eles ainda vão além. Eles classificam cada college em divisões. E não é divisão de rebaixamento como a gente conhece aqui, não. Division 1, Division 2, Division 3, isso tudo dentro da NCAA. E a gente viu basicamente, Division 1, por exemplo, elas te oferecem bolsa acadêmica e bolsa esportiva. Isso é, se você é o top, como você citou seu filho, como eu imagino que possa ser ali, ele pode conseguir uma bolsa lá de, sei lá, 30% do futebol e pode conseguir uma bolsa de 40%, 50% da parte acadêmica, o que é o que você tem que buscar, né, para poder financiar uma anuidade lá fora. Quando você vai para outras que são da Division 3, elas não oferecem bolsa esportiva, só acadêmica. Elas têm time de futebol, mas a bolsa é só acadêmica. Então tem todas essas nuances e vai colocando outras variáveis. Tem as conferências. A gente viu muito conferência de futebol americano, conferência de basquete. São 12 conferências que existem para a parte universitária. 12 conferências. Tem uma conferência que é só da Ivy League, tem das Big Ten, tem 12 conferências. Então, é um mapa gigantesco. Por quê? Aí as universidades jogam entre elas dentro das conferências. Acho que aí é o modelo americano. Mesmo na conferência, você vai ser a competição do oeste, do leste. Aí vai ganhando, vai ser a competição nacional. Tudo isso é o modelo que eles vão construindo, que a gente vê na parte profissional, já tem na parte universitária. Super já tem tudo isso, né? Muito. Mas é tudo assim perfeito? Não, o pessoal fala, tem também os ajustes aqui, mas tem esse modelo. E aí, como você fala assim, vamos falar de futebol. Os elencos de uma universidade têm 28 atletas, geralmente. Por que 28? São 28 ou 35. Você pensa assim, qual o tempo médio de um curso na Universidade dos Estados Unidos? É praticamente padrão, 4 anos. 28 a 35 não, são quase, é isso mesmo, são 28, eles têm lá 28, o normal é 28, por quê? Eles tentam dividir o time deles com 7 alunos que são do primeiro ano, 7 do segundo, 7 do terceiro, 7 do quarto. Você vai andando, vai mantendo a espinha dorsal do time, como se fosse uma equipe profissional. Então, o treinador não perde tanto. O cara da Brau falou, o head coach teve lá uma reunião, o que aconteceu lá? A gente estava no verão. Então, a gente estava lá quase concomitantemente com o Mundial de Clubes. Então, tinha um raio, 10 milhas, para tudo, todo mundo se recolhe. Exatamente o que a gente viu no Mundial de Clubes, tinha um raio, tinha ameaça de tempestade, parava tudo. Aí ele explicou para a gente, olha, geralmente eu seleciono 7 pessoas por ano, 7 atletas por ano. Teve o ano passado que eu tive que selecionar mais, porque 13 atletas saíram, 7 se formaram, 3 foram para outra universidade, outros 2 se lesionaram, então aí acontece esses momentos, mas o normal são 7 a cada ano. Então você consegue, inclusive, com toda essa estatística, que eles são fantásticos em estatística, mas eles fazem isso você consegue já entender se você pode ter chance, o Henrique pode começar a acompanhar todos os elencos. Vamos falar assim, ele pode mirar as universidades que ele gosta. Ele estará apto para uma faculdade dos Estados Unidos em 2028. Ele vai fazer o segundo ano em 26, o terceiro ano em 27. Ele pode entrar em 28. Ele pode entrar agora e já começar a ver quais são os elencos que tem para entender se a faculdade que ele gosta, ele vai ter mais chance ou menos chance lá. Porque o treinador falou, gente, aqui, ele falou assim, eu não posso falar dos outros, mas aqui eu faço assim. Eu quero ter balanceado atletas canhotos com atletas que são destros. Tem universidade que escolhe que quer ter só altão, quer ter no mínimo 1,90 m. Então, você entra aqui, qualquer um de vocês aqui, qualquer um que assistiu o capítulo, tá? Episódio, pode entrar em site de qualquer universidade americana
Em qualquer esporte você vai ver o elenco todo lá, tá lá, tem o nome lá do fulano, você vê a posição do cara, a altura do cara, você vê como ele chuta, tem estatística dele, quantos jogos ele já participou na temporada, quantos jogos ele passou na temporada passada, de qual universidade ele veio, de onde que ele mora, de que cidade ele veio, se ele jogou no Brasil, quais foram os clubes. Gente, é absurdo. Você tem isso em cada universidade, vocês entram sem pagar nada. A gente entra aqui, se entrasse aqui, vamos ver como é que é o time de futebol da Harvard. Você vai ver. Você tem lá, olha, tem 2 brasileiros, olha, tem aqui um coreano. É assim, transparente para todos saberem. Então, você, com muito estudo, e são isso que essas agências também fazem. Não estou desmerecendo a agência, é um trabalho gigantesco. Aí a agência faz. Só que o que também aí fui aprendendo, para quem tiver interesse nisso. Muitos, aí são aqueles os influencers. Falam, gente, cuidado com as agências. Por quê? Elas são muito boas, mas elas vão fazer o que é conveniente para elas. Então, assim, você quer levar o seu filho para ser atleta de futebol da Harvard. Provavelmente você não vai achar nenhuma agência para isso. As agências vão te oferecer, cara, olha, eu te ofereço ir para North Carolina para estudar aqui, para isso. Eles vão te dar já o pacote que é o que eles naturalmente, é com que eles já têm o network deles. Então é natural, isso não é contra as agências, é o processo natural. Então eles vão te oferecer, eles fazem camps aqui no Brasil, a agência faz um camp e fala assim, olha, eu vou trazer recrutadores e fala assim, é garantia que você vai sair, seu filho vai sair daqui com alguma proposta. Mas por quê? Porque ele já tem ali o grupo dele, ele sabe que o cara já sabe quanto você quer pagar de anuidade, qual o seu limite, né, qual o seu cap para pagar. Ele já sabe, então tem esse nuance. Ou você abre mão e vai para uma agência e fica tem que ser mais aberto, ou você vai direcionando e fala assim, não, olha, eu quero estudar na costa leste, porque eu quero que o clima seja, eu quero na Flórida, quando você vai definindo, sempre vai ter mais dificuldade de achar as agências, mas você pode ir sozinho. Você pode ir direto, dá trabalho, mas pode ir direto. Se você for em qualquer universidade da costa leste ou da costa oeste, vai ter mais concorrência. Isso você vê lá. Isso é não só a população americana, mas você entra a NCAA, tem estatística de tudo, tá? Vocês veem lá a taxa de acceptance, tem tudo assim. Então você vê, quando você vai para dentro dos Estados Unidos, para o interior, para o dentrão, para os lugares que tem neve de lá de aqueles menos 20 graus, cara, não estou dizendo que você se inscrever, você vai entrar e vai ganhar bolsa, mas a probabilidade é bem mais alta. Só que a gente também não pode vamos falar, subestimar isso. Por quê? Vamos falar assim, alguém do Brasil indo lá para fora. Não é tão simples. E eu vou dar exemplo de um cara que está na mídia agora e vocês todos conhecem aqui. Quer dizer, vocês todos conhecem o pai dele, o Vitor Belfort. Claro, todos conhecem. O Vitor Belfort é feiticeira, certo? Ele é casado com a feiticeira. Eles moram em Orlando ou Miami há mais de 20 anos, desde que teve um problema com a irmã do Belfort, né? Desde que a Patrícia teve aquele caso que não está explicado até hoje. Eles estão nos Estados Unidos. O filho dele, Davi ou David Belfort, é atleta de futebol americano. Ele, desde o segundo ano do segundo grau, e aí eu vou usar segundo grau mesmo para o Fernando ficar feliz, desde o segundo ano, aí no segundo ano do high school, que não é o segundo ano do segundo grau, é o segundo ano do high school, ele estava se destacando nos jogos de high school. Desde lá, ele foi um dos poucos na história a receber já propostas de 3 colleges. Já estavam de olho desde o segundo ano. Aconteceu, ele era um quarterback, posição chave do futebol americano. Ele foi. Chegou no college ano passado. Ele está no segundo ano de college agora. No ano passado, ele foi para Virginia Tech. Olha a coincidência, foi onde eu fui agora. Cara, Virginia Tech fica em Blacksburg, a cidadezinha. A gente andou umas 300 milhas de Washington para chegar lá. É longe pra caramba, no meião. Negócio lá no inverno, neva, assim, a cidade não tinha nada. A gente ficou lá, acho que 3, 4 dias, acho que foram 3 dias. Eu conheci a cidade toda 3 vezes, porque o Henrique estava jogando bola. Eu corri o campo todo da Virginia Tech. Eu corri o campo todo. Lá tem área de drone, eu conheci tudo. Tem área militar, a Virginia Tech tem um núcleo militar. Cara, eu conheci tudo lá. Então, assim,
ele foi para ele e falou, ele mudou de universidade agora. Ele está na International Florida University, uma coisa assim. Ele fez o primeiro ano de college na Virginia Tech, pediu transferência para fazer o segundo ano agora na Flórida, para ficar. Ele falou, olha, o garoto nasceu vivendo nos Estados Unidos a vida toda, só se movimentou da Flórida para o interior da Virgínia e já sentiu. Ele falou, não, pô, estava muito frio o ambiente, eu não tinha meus amigos e tudo. E ele não se sentiu bem, não performou bem. E ele pediu para voltar para a Flórida. Então, por isso que eu estou falando. A gente às vezes fala, não, eu vou lá para o interior dos Estados Unidos, beleza, não vou pagar a universidade, não vou fazer. E pô, meu filho vai falar, calma, não é assim. Vai viver o dia a dia. Porque o cara vai estar sozinho no cubículo. Muitos colleges exigem que o primeiro e segundo ano você more dentro do college. É naquele quartinho, vai dividir com alguém. Então, assim, mal comparando, é como se fosse aquele nosso atleta aqui que despontou aqui no futebol aqui do Brasil e foi vendido para a Rússia. Cara, o cara vai passar na Rússia lá com 18, 19 anos. Calma que, assim, não é tão simples. Vai ganhar dinheiro, mas... então, assim, é um ponto muito legal que a gente viu e que tem que ser levado em consideração. Tem que ser levado em consideração quando você vai fazer uma análise dessa. Agora, o que eu mais gostei, gente, é brincadeira, assim. E, pô, abri para vocês perguntarem pra gente trocar um pouco. Tô falando pra caramba aqui. Cara, pô, assim, eu não vou usar triste, mas, assim, eu fiquei triste mesmo, conhecendo os colleges que a gente passou lá. A gente foi, claro, desses toques, mas também era assim. Estava na estrada e vi um college, vamos entrar aqui. A gente não entrou em um meia-boca. A gente não passou em um meia-boca. Tá? Assim, o resumo foi isso. Todo college, mesmo que não existe nem nome, que a gente nunca ouviu falar, a gente passava assim, tinha uma estrutura. As facilities esportivas eram absurdas. Assim, absurdas. Eu vou dar exemplo da Virginia Tech antes até. Virginia Tech tem 38 mil alunos matriculados no campus de Blacksburg. Blacksburg tem 45 mil habitantes. Sabe quantas pessoas cabem no estádio de futebol da Virginia Tech? Que é para futebol americano? Claro. 40 mil. Chutem. 40 mil. 30. 66. Hã? Mais do que a população do lugar. Vai procurar aí, entra aí, depois eu vou mandar um link para vocês. Vejam a entrada do time de futebol americano da Virginia Tech. É histórica, todos, com aquela música do Metallica, Enter Sandman, o estádio pulsando. Os jogos, aí eu também fui aprendendo, os jogos de futebol americano são aos sábados. Sempre aos sábados, porque se fosse durante a semana, ia ser caótico. Tem um college, parece que tem um problema. Ele não consegue ter jogos aos sábados por um problema na cidade. Ele manda jogos às sextas. Aí esse college, de zoeira, eu vou falar, não libera os alunos das aulas. Então o cara, aí imagina, vai ter lá 50 mil pessoas chegando no campo e o cara tem que assistir a aula. É um caos, mas assim, aí a briga lá, aquelas... Então assim, só para vocês terem ideia de tamanho de estrutura. Todas as estruturas, e não estou falando só de futebol brasileiro, né? O nosso futebol e do futebol americano. Todas as estruturas eram absurdas, de atletismo, de basquete. Cara, a gente... Nossa, era triste de ver por quê. Por que é o triste que eu fiquei aqui? Triste pra nós, né? Triste pra gente. Pra nós, porque a gente não tem um clube, não tem o Flamengo ali na Gávea, aquele espaço da Gávea lá, não chega perto de uma universidade. Talvez o Pinheiros, aí de São Paulo, não vai chegar. Então a gente não tem um clube que tem estrutura no nível de uma universidade. Meia boca. E a gente não tem nenhuma universidade que tem estrutura que tem as universidades de lá. Então, gente, o tamanho do gap que a gente tem, que a gente não vai resolver nessa geração nem nas próximas. Infelizmente, assim, é uma coisa absurda. Absurda. Pô, assim, você... Primeiro, cara, que aula, né? Aula demais aí, cara. Foi sensacional, Meduim. Um baita estudioso, né, cara? E resumindo ali o que você falou você pode utilizar uma agência que vai te dar o caminho, ou você pode cuidar do seu caminho e escolher qual que você quer seguir, mas tem que estudar. Muito. Não, a gente nem chegou lá, tá? Tem muito caminho aí que a gente nem aprendeu. E aí você, falando isso tudo, né, a gente volta pro ponto inicial, que é a educação, né, cara?
tudo está ligado à educação, né? O quanto você investe na educação, o quanto você acha isso realmente importante, né? E dar a estrutura necessária para o seu povo não ser ignorante, né? Porque quando eu te fiz aquela provocação lá no início, né, sobre o modelo educacional, e você, como nosso telespectador, ouvinte assíduo, já ouviu a gente falar aqui, me parece que existe uma política pública, e sim uma política pública de manter o povo ignorante, né, cara? Total. Apartidário isso. Apartidário. É uma política pública de vamos manter as pessoas ignorantes. Ponto. E é isso, né, cara? A gente que tem aí a oportunidade de viajar, graças a Deus e tal, é muito triste, cara. Assim, você fica feliz pra caramba estando lá e vendo, né? Nos Estados Unidos, você falou, é absurda essa estrutura. E você fica feliz quando você volta, que, porra, cara, é um negócio. E não temos expectativa de que isso melhore, né? Não. Então é complicado, cara. Deixa eu completar uma coisa que eu não falei, vocês não perguntaram, mas eu vou falar também aqui. E aí, indo pro lado antigo do podcast, né, que vocês falam, era muito futebol. Cara, o que acontece? O Combine da Filadélfia foi muito legal. A gente não sabia. Isso eu não consegui saber. Por acaso foi uma coisa sensacional. Foi dentro do CT do Philadelphia Unions. Cara. Philadelphia Unions hoje, se vocês entrarem, ainda eu até fui conferir ontem, antes de vir. Naquela época era, que a gente foi, a gente foi procurar. Era o líder da conferência leste e ainda é o líder. Tá com folga. É a conferência que tem o time do Messi e tudo, a gente nem ouve falar. A gente ouve falar de DC United, de Inter Miami, mas o Philadelphia Unions é o líder da conferência leste ainda. Cara, aí eu quase fui ver o jogo do time B deles. Olha só, o time B deles jogou no estádio enquanto o time A viajou para jogar no Tennessee. O time B foi fazer um jogo também oficial lá, $10 era a entrada. Mas eu não fui porque estava tendo jogo do Henrique ao lado. Eu falei, não vou lá ver o jogo, não vou pagar $10 para ver os caras. Não tinha ninguém. Vazio, estádio vazio, mas assim, o estádio, Subaru Stadium, cara, sensacional. Um brinco, assim, simples, deve caber lá umas 30 mil pessoas, todo organizadinho, as áreas lá, uma loja gigante. Aí tem o estádio, tinham 6 campos de futebol ao lado. Tipo, tem uma praça, uma ruazinha e 6 campos de futebol ao lado. 3 de gramado, 3 de sintético, onde foi o camp, né? Foi o combine que o Henrique jogou. Isso. Depois, mais do lado, tem um indoor gigante. Tem um campo de futebol indoor enorme, que aí a gente também ficou lá dentro. Depois, do lado, tem lá uma academia gigante para os atletas. Cara, e assim, a gente foi, beleza, um dia a gente passou, foi lá com o Henrique, assim, a gente foi reconhecer o local, né? Antes a gente chegava na cidade, vamos reconhecer onde que é. A gente foi lá, cara, eu tô chegando no estacionamento, comecei a ver muito Filadélfia, isso aqui é do Philadelphia Unions, tá? Cara, não deu outra, tem que passar em 2 caras com chuteira na mão. Eu falei, Henrique, esses caras devem ser atletas profissionais. Estavam saindo da academia, a gente parou o carro, foi ver. Cara, a gente chegou do outro lado, no CT, estava tendo treino do time profissional. A gente foi perguntar, o time profissional. Cara, era e é o líder da MLS. A gente ficou assim no alambrado vendo. Tipo assim, coisa que não existe mais no Brasil. Né? A gente ficou no alambrado vendo. Cara, sensacional. Não tinha imprensa, não tinha nenhum trepidante lá para dar notícia. Os caras iam viajar, em horas depois eles iam viajar lá pro Tennessee para o jogo lá da. Falei, cara, claro, eles estão num outro nível ainda, bem atrás da gente, né? Muito atrás de muitos. Mas, gente, aí você viu, o treinador era argentino. Você viu um monte de gente lá, já tinha lá, tem lá um moleque, acho que era de 16 anos, no Philadelphia, argentino, e aí o Henrique até sabia o nome do maluco. O maluco já foi lá, já passou, fez 3 meses depois que a gente. Não, 2 meses. Ele foi pro treinar no City. Ficou treinando do City e já voltou para lá. Então, eles estão provocando muito isso. E nos camps, no Combine, gente, como eu falei, metade era oriental quase. Tá? Metade era assim, oriental. Tinham pouquíssimos do Brasil, e Brasil foram 2 que a gente viu. Tinha alguns argentinos.
claro, a América Central cheia e muito americano. E assim, não era aquela coisa assim bizarra, não, que o cara não sabe jogar bola. Acabou isso, gente. É que nem o Filipão falou lá em 2002, não tem mais Bambalari e Matéia, não. Os caras, assim, eram americanos, jogando mesmo. Claro, o americano sempre se destacou pela parte, o físico, né? O atleticismo que eles falam. Eles sempre primam por isso desde novinho. Mas a gente via cara com habilidade. Você via cara cortando, driblando, fazendo uma direção que eu falei, cara, acabou isso. E aí, juntando com o tempo que vocês também são super antenados, eu sei que vocês sabem, tem 2 semanas, um cara entrevistou o Tom Brady, que ele agora está de comentarista aí de uma NBC, não sei, para essa temporada atual, e o cara perguntou assim, uma entrevista para ele, cara, por que você acha que o futebol, aí ele chamou o soccer, né, não decola nos Estados Unidos? Ele foi falando vários pontos e ele falou assim, um dos fatores para mim a chave é que a gente ainda não tem um ídolo, não se destacou um cara que seja um ídolo nosso, que não seja vindo de fora. Tipo assim, ele falou assim, quando tiver um que esteja entre os melhores e tenha saído daqui, tenha sido construído aqui, eu acho que vai andar. Que é o modelo americano, né? Que é o modelo americano. Eles constroem o cara, põem o cara lá em cima e começa. Então, assim, olha, é bem legal. Eu fiquei positivamente surpreso nesse sentido. Tanto que eu perguntei aqui pro Felipe, eu estou procurando ver se na Europa tem isso. Não tem também. O modelo europeu também é assim, o esportivo não conversa com o acadêmico também. E óbvio, o Canadá conversa, tá? O Canadá, como tudo, é espelho dos Estados Unidos. No Canadá se encontra ótimas universidades, também com todas as associações estruturadas. Então, para quem estiver aí no caminho, pode ir por aí que tem muita coisa para aprender. Muita coisa para aprender, gente. Dito isso, Henrique, na Copa de 2030, defender a seleção dos Estados Unidos. Será? Não sei, hein? Vamos ver. Vamos acompanhar essa história aí do Henrique, que é um. Aí você vai estar de bandeja aí, vai ter jogo aí em Portugal, né? Você vai estar de bandeja aí, né? 2030 estamos aqui, para recepção. Se você quiser ficar aqui em casa, tá tranquilo, tá de boa. É isso aí, pô. Ô, Minduim, isso daí, aula, como o Marcelo falou, aula. Quem quiser também, o Minduim está montando agora uma agência de viagem, de consultoria lá, para ir pra lá também. Contato que vai estar aqui. Mas enfim, agora, sem brincadeira, quem quiser pegar as dicas é só chamar o Minduim ou falar com nós, que a gente faz essa ponte aí. Prazer. Com uma comissão de 10%, eu faço essa ponte. Para financiar as melhorias do canal. Monetizar para aí, ó. Isso aí. Os Estados Unidos. Mas, fechamos aqui o nosso episódio com o Minduim. Fechamos a parte, né, do tema. Agora nós vamos para os 2 quadros finais que foram sugestões do Minduim. Ele é uma cabeça pensante. Olha o tamanho da cabeça pensante dele. Só não é maior que a do presidente. Quer dizer, ele foi deposto. Ele foi o nosso presidente por uns 20 anos. Mas aí quando ele se exilou, ele deixou de ser o presidente. Ficou vago. Aí, o presidente agora, o Minduim está em exercício. Agora é eterno. Mas agora vamos para a divisão de conta aqui. E o Minduim vai começar dividindo a conta, que ele que deu o nome desse quadro e do próximo também. Ele que deu a ideia de fazer desse jeito de bar, do mar, enfim. Não a ideia original do mar ao bar, mas eu digo do quadro. Isso saiu de outras cabeças pensantes aí, né, Marcelo? Mas divide a conta aí, Minduim. Não pode deixar de ser aqui com a galera que eu sei várias vezes, né? Com a Cris, né? E com a Mário e com o Henrique, porque, tudo foi em volta deles, né? Tudo girou em torno deles aí, né? Os assuntos, os exemplos, então não tem como deixar de ser com eles também, dividir com eles a conta, seja até pelas aventuras. O Henrique, por se meter na aventura, porque foi uma aventura, era ele. Isso é um ponto interessante, tá? O pai lá, isso eu não mencionei, cara, tudo é um atleta. Eu não falava com ninguém das universidades. Isso é um ponto super importante.
é o atleta. Cara, assim... eu não mencionei também um ponto, perdão. Lá todos eles são chamados de estudantes atletas. Todos esses que têm bolsas, que participam, são estudantes atletas, e o coach sempre fez questão. O que vem primeiro no nome deles? Estudante. Então, a primeira obrigação deles é estudar. Depois eles são atletas. Isso foi uma coisa que marcou, que esse cara falou assim, estudantes atletas. Muito top isso. Isso é uma coisa. E ele falou assim, vem nessa ordem, não é atleta estudante. Então, assim, é um ponto interessante. Então ele que tinha que se meter, ele tinha que ir lá descobrir, ele tinha que dar as caras lá, se virar no inglês, entendeu? Ô, Merchan! Aí, ó, olha aí, ó, que ele teve sua base, mas ele é aluno da nossa teacher. Ele é Mari. Então. E a Cris, que claro, não pôde ir, mas apoiou 100% a nossa ida, né, dando ideias, vendo também, suportando daqui. E a Mari, que teve que desfalcar a viagem, a Mari estava convocada para a viagem, teve que desfalcar, porque o time dela, dessapateado, foi para o Festival do Joinville, para se apresentar exatamente. E o Festival Joinville, para quem não conhece o meio da dança, é o segundo maior festival de dança do mundo. Então ela foi para lá com o time dela. É muito top. Ela desfalcou a viagem, mas ela pôde aproveitar que ela fosse ali estar comigo, zanzando pelas cidades lá, porque ele ia jogar e eu ficava tentando conhecer alguma coisa em volta, né? Mas é essa. Divido com esses três aí, que são a minha vida aqui. Mandam bem demais, Mari. E agora eu vou passar a bola para o Fernando, que esteve há pouco tempo aqui em Portugal, para trazer a filha dele também, minha sobrinha Laura, que também está... Agora ela efetivamente está aqui também estudando, né? Fala aí, Fernando, divide a tua conta. Legal. Dividir a conta com a Laura também, mas primeiro com o Minduim, nosso mentor, nosso crítico, nosso fã, nosso amigo, companheiro leal, né? Isso aí é só para quem sabe, companheiro leal, né? Para agradecer toda a participação, o envolvimento com o podcast, dividir com a Laura, que está aí em Portugal, tá fazendo um semestre de intercâmbio na Universidade de Coimbra, orgulho aqui da casa, como os outros dois também, cada um no seu caminho, mas de modo geral quero dividir com duas pessoas, né? E um tem muito a ver com que, pelo menos aparentemente tem a ver com o tema de hoje que o Minduim trouxe, né? Que curtiu várias postagens do nosso último episódio, o USA Super Soccer. Pedro Rondon comentou não, mas curtiu várias das nossas postagens e também dividir a conta com o Rogério Guimarães, um amigão do peito. Rogerinho Abadá, meu irmão conhece, ele jogava pelada com a gente, fez aniversário ontem, né? No dia anterior à nossa gravação aqui. Um abraço para o Rogerinho, um abraço para o Pedro Rondon e principalmente para o Minduim, agradecer a presença dele aqui, era ansiosamente esperada. Prazer estar aqui, pô. Vai, Marcelo! Boa. Quero dividir a conta com o Minduim, não tem como não dividir. Acho que muito obrigado, cara. Você é um cara sensacional. E é aquilo que a gente fala, acho que você representa a amizade verdadeira no sentido de não só elogiar, né? E trazer as críticas, as sugestões. Isso cara, a gente tem que valorizar demais nos dias de hoje, que as relações são tão superficiais, cara. Então, muito obrigado por vir aqui e dar essas aulas que você deu, mas pelo apoio ao nosso projeto, que, cara, é um projeto de família, de amigos, né? E que é um prazer para a gente ter essa conversa aqui quinzenalmente. E realmente o idealizador dos nomes desses dois quadros, dividir a conta e surfar a onda. Muito, muito obrigado mesmo, cara. Não te conheço pessoalmente, mas quero te conhecer para você me esculachar pessoalmente, né? Por causa do meu melhor e maior do mundo. Mas, muito obrigado. Inescapável! E lá veio o bicho. Queria dividir a conta também com minhas duas joias preciosas. Pedro, que fez aniversário dia 3 de outubro, meu amor da minha vida, meu bebezão.
muita luz, tudo de maravilhoso para ele. Te amo. Tá onde agora? Tá fora. E está em Netherlands, está na Holanda, vivendo na Holanda, em Roterdã. Logo estamos ansiosos para nos vermos novamente. Então, um beijo, meu filho, te amo. E para a Júlia, minha outra joia preciosa, minha filha também, que quando esse episódio entrar no ar, ela já estará com 25 também. Então, dia 11 está fazendo aniversário de outubro. Meu amor da minha vida também, Júlia. E também não podemos deixar passar aqui. Fazemos esse jabá da família e tal, né? Mas queria destacar aqui o comentário do André, meu primo, por acaso é meu primo, André, também fez um comentário muito legal no nosso Instagram. É o Andrezinho, Andrezinho, super criativo, hein? O bosta de perfil é esse, mas tô brincando, muito bom. Comentou o seguinte: podem completar esse currículo do nosso amigo Cadu. Ele é compositor de samba enredo, campeão na Mangueira. Inclusive, perdi um samba para ele. E risos. E outro detalhe: grande ritmista de tamborim da Estácio de Sá. Desfilamos juntos há alguns anos na ala de tamborim. Ou seja, André é um grande cara do samba, meu primo, né? Botafoguense também, doente, um dos fundadores ali, cofundadores da torcida jovem, enfim, né? O cara está no movimento Botafogo há anos, também ritmista, trouxe mais ainda algumas coisas do nosso querido Sardinha. O cara, ele não sei, cara, ele não é desse mundo. Multi-homem. Esse homem é maravilhoso. Bom. E você, Filipão? Eu divido a conta com o Minduim, que é meu parceiro há muito tempo, claro, também, né? Tá aqui hoje, pô, meu amigo, meu irmão aí de colégio militar. Nos conhecemos, estava falando aqui no início do episódio, vai fazer 35 anos da nossa amizade aí, desde quando começamos ali, que eu repeti a 8ª série, o 9º ano, eu repeti, aí peguei a turma dele, e aí, pô, eu fiquei mais na turma dele do que da turma anterior, e, pô, a gente fez esse laço de amizade aí que se estendeu pra família. Ele veio aí esse ano, aliás, no carnaval. Esse ano. Foi esse ano, em janeiro. Esse ano, em janeiro, a gente se encontrou aqui em Madrid. Pô, vou pra lá, vou pra cá e tal. Lá a gente se encontra no meio do caminho. A gente se encontrou, as famílias, pô, se encontraram, foi ótimo. E, pô, um beijo pra você, Minduim, te amo. E, ó, melhor zaga da história da bateria. Zaga da história da bateria. Se esse corte cai no grupo colégio, hein? E dividir a eles! Aqui tá todo mundo falando de aniversário, né? Que eu lancei essa braba aí no último episódio, né? Do aniversário do meu pai e tal, da Lê. Tem um aniversário domingo também, na véspera do lançamento deste episódio, dia 12 de outubro. A minha caçula Lulu faz 10 anos. Um beijo, Lulu. Ela não pode entrar no bar ainda, porque ela ainda é menor de idade. Mas no mar ela pode entrar. Então, Lulu fazendo aniversário. Então, um beijão, Lulu. Devido a conta com ela também, que outubro é o mês dos aniversários lindos. Temos 2 aqui, por um acaso, né? No mesmo dia. Mesmo dia. Eu e ele? Porra! Que isso, Minduim? Caraca, velho! Vamos comemorar, porra! Já que estamos no ambiente de esporte, né? E aproveitando o gancho da Globo, o Felipe tá de fora, talvez não esteja fazendo, mas a Globo agora tá com uma campanha do Outubro, né? E aí eu lembrei, pô, tinha que ter posto Luiz Carlos Uou! Aniversário de Minduim e Marcelo! Este é Marcelo Lemos, este é Marcos Sá. Uou! Fazem aniversário no mesmo dia. Mas temos um furo de reportagem, hein? Milton Leite Cortez. Nosso corte, hein? Audiência qualificadíssima. Que beleza! Outubro. E chega de dividir a conta, agora vamos para a surfada de onda. Minduim, prioridade é tua. Vai. Pô, tem que
falar já que eu trouxe esse tema de Estados Unidos, né, de educação lá fora, tem um é só um documentário, outro é uma série, tem uns 8 episódios, sobre o futebol americano de college. Netflix. Um episódio é daquela série que tem Untold, você já deve ter visto vários episódios, é uma do Gators, que é o time de futebol americano de Gainesville, na Flórida, até onde a Cris morou, né, quando a minha esposa morou no estado quando era nova, era em Gainesville. Muito bom, é um episódio só de Gators, isso, falando dos problemas que acontecem, e dá o exemplo de vida, é a vida dos garotos lá, né? E o outro se chama SEC. Eu falei tanto que são 12 conferências, uma das conferências é SEC, S-E-C. Essa aí tem lá o nome, como é que é? Sábado de futebol americano, exatamente o que eu falei, sempre são aos sábados. A SEC é das principais conferências de futebol americano, ela pega aqui como se fosse o Sudoeste, pega a Flórida, pega a Geórgia, tem ali onde são os grandes campeões, são os maiores campeões do nacional lá, do nível de college. São uns 8 episódios. É muito bom, porque vai mostrando isso, um pouco da vida. Mostra o atleta, mostra as facilities que a gente falou, área de treinamento, o cara indo para aula, o cara que não vai à aula, o cara que treina, como é que é. Então, são 2 pontos bem legais que eu sugiro. E o terceiro foi do prêmio que eu ganhei aqui. Que baba ovo, Mike. Não, tá super da onda. Eu até marquei aqui, ó. Se vocês forem ver, semana passada foi anunciado o novo calendário brasileiro. Não foi? Não é o ideal, mas é muito melhor do que tem agora. E esse cara aqui, há 10 anos, 11 anos, falou aqui, Copa do Brasil, ó, ele fala aqui, final única, mais clubes. Ele fala de reforçar, né, terceiras divisões, 2, 3, que a gente tem no Brasil. Tem uma forma de ter calendário, jogo o ano inteiro. Tá aqui também esse ponto. Liga, mais atual que esse de briga de liga que tá dando agora, né, com esse time inominável, isso aí, tá dando essa briga toda, tá aqui ele falando isso, que não adianta esse modelo de um contra o outro, que às vezes tem que perder para todo mundo ganhar. 11 anos isso. De arbitragem é covardia. A arbitragem deve ter livro desde 1900 falando de problema de arbitragem. Aqui fala, aí deixa pra lá. Mas então, ó, super dica aqui, cara, parabéns, Fernando, porque assim, quando eu comecei a ver os negócios, eu falei, gente, eu li isso. Quando o cara apresentou, eu falei assim, eu li isso, deixa eu voltar lá no livro, pô. Cara, sensacional. Para quem tá ouvindo no Spotify, ele tá mostrando o livro Futebol, Manual de Remontagem do Fernando Barbalho. Super atual, atemporal, Fernando. Sensacional, cara. Valeu. Vou aqui na minha surfada de onda, então. Surfa comigo aqui. Eu tô muito, cara. Vocês viram, eu estou fora do meu estúdio. Estou aqui em São Paulo, num hotel. Inclusive, se tiverem barulhos, é porque estão fazendo barulho danado aqui no hotel. Porque, cara, tenho sido muito impactado sobre IA, né? Como todo mundo está sendo impactado sobre IA, né? Eu estou aqui essa semana e fiz aí um curso muito legal. E você que é 50 mais, tem que estar ligado na IA. Por isso que eu trouxe essa dica aqui. Se você está por fora da IA, tu está por fora do mundo. Então, né? Lembra que o Cadidé falou que a senhora lá não quis aprender italiano, né? Viveu mais 20 anos ainda, morreu com 90 e brau, podia ter aprendido 10 línguas. Hã? Foi a avó da Isabela. A avó da Isabela, Tá idoso também, pô. Tu não tá lembrando direito das coisas, mano. Calma, cara, é muito assunto, cara. É muito assunto, pô. É muita exposição da telha, e aí queima os circuitos dele. Posso falar aí, minha surfada de onda? Pô, fala aí. Começar a tá enrolando, tá parecendo aqueles velhos que vão lá embaixo pra falar um negócio, Marcelo. Você é igual o Mauro César aqui, hein? Começar a ficar mal-humorado. Queria indicar o Felipe, tudo com I e E no final, Felipe Santos. Ele é CIA, né? Chefe oficial de IA na Make One, né? Esse cara, a gente vai colocar na descrição o perfil dele no Instagram, né? @FelipeSantosBR. É um bom cara para vocês seguirem para ouvir sobre IA
curadoria das coisas, então ele é professor de MBA na faculdade da Exame, é da HSM Academy, que foi por onde eu fiz esse curso de IA. É um baita cara, hein? Se você quer começar a ouvir falar sobre IA, segue esse perfil aí, a gente vai colocar na descrição aí o perfil dele no Instagram, que você vai estar bem, viu? Vai estar muito bem. Então essa é a minha dica aí pra galera, pros 50 a mais, que acham que estão velhos? Não estão velhos não, pô. O Minduim vai fazer 48, né? Oi. Sou sub 50 ainda. Cara, Vamos. Tá bilhetando. Lá no Flamengo tem uma pelada que o pessoal chama de subóbito. Fala aí, Fernando. Vamos lá, minha survada de onda, eu vim pensando numa, pra variar, e como eu não survo, peguei outra. Mas a Isabela viu aí, aquela que a Isabela viu, cara. Não, dessas duas eu vi. Uma porque é antiga, mas o Minduim estava falando do processo de admissão, de seleção dos universitários, etc. Um filme excelente sobre esse tema. É Um Sonho Possível. O The Blind Side com a Sandra Bullock, né, que ela adota um garoto, traz o garoto para casa, que é o Michael Lore, que jogou na NFL, no Baltimore Ravens, né? E a história dele sendo acolhido pela família, era um garoto em situação difícil, de risco, né? E ele é acolhido pela família e descobre o talento para jogar futebol americano. E aí tem muito ali do processo, isso muitos anos atrás, né? De na época, mandar fita para os recrutadores, ou os recrutadores vendo postagem na internet de uma jogada dele, etc. Os técnicos indo à casa, à escola, ou fazendo contato. Então, e no final ainda tem uma discussão sobre as questões éticas da possibilidade de contato, por que ele foi adotado, por que não foi, né? Então, essa é uma dica. Não dá spoiler não, pô. Não, no final, assim, pô. Não, no final é outra coisa. Fala demais. Não, outra coisa. Mas o filme é antigo pra caramba. Se não viu até agora, pelo amor de Deus. 2. Já passou da regra. Mas pra que tá indicando então ele? Pra que tá indicando ele então, se ele é velho? Olha só, tu demorou pra caramba pra dar uma dica e ainda ficar se metendo na dos outros, pô. É velho, mas é bom. Eu tô sofrendo bullying só porque cheguei atrasado. Só. E porque sumi no meio da transmissão. Mas a segunda dica é nova, né? Uma série que começou saiu agora na Disney Plus, Chad Powers, que é de futebol americano também, de futebol americano universitário. É um ex-atleta, o ator principal é o Glenn Powell, que é o Hangman do Top Gun Maverick, é a reencarnação do Iceman, né? O Glenn Powell, ele é produtor da série e é meio que um Miss Doubtfire, babá quase perfeita no futebol americano. O cara tem um revés, né? A premissa da série é que ele tem um revés. Quando é num jogo importante de futebol universitário, cai em desgraça e ele quer voltar. E aí ele volta disfarçado, né? Como se fosse outra pessoa. Já vi 3 episódios, é interessante e mostra um pouco dessa realidade, né? E mostra um pouco disso que o Marcos falou, da comunidade. Por que funciona? Por que tem um estádio de 60 mil numa cidade de 45 mil? Porque o estádio não é só para a cidade. A universidade atende toda a região. A comunidade se envolve com a escola. E nessa série também mostra muito isso, o envolvimento dos doadores da faculdade, querendo se envolver na escalação do time, etc. Então, é o envolvimento da comunidade e a história de resgate pessoal aí do protagonista. Chad Powers na Disney Plus. Eu vi o trailer dessa... Pareceu bem maneiro. Só que vai lançando, né, os episódios daquela que vai... Já lançaram 3. Já lançaram 3. A minha surfada de onda é uma minissérie que já tá tudo no ar. Eu vi na Netflix, da semana passada para essa, assim, bem rápido. 8 episódios, 1 hora quase cada episódio. Black Rabbit, não sei se vocês já ouviram falar.
Pô, boa pra cacete, muito boa, com Jude Law e Jason Bateman, que é o cara que fez Ozark. O Jude Law quase todo mundo conhece, que é um galãzinho, e são irmãos na série. E aí a série, ela tem todo um plot e tal, né? Ela, enfim, é um restaurante, papapá, né? Tem crimes, mas ela é aquela história que vai dando reviravolta, se você gosta dessas... Assim, a merda vai escalando, entendeu? Na série. E eles são irmãos, os dois. E aí é legal que a série é sobre amizade, irmandade, que é justamente o que nós temos aqui, né? Essa relaçãozinha nossa gostosa, de irmão, de primo, irmão, de amigo, irmão, que é isso aí que E o Minduim tem 2 irmãos, né? Ele falou aí no episódio, né? Tem 2 irmãos, são 3 irmãos, e a curiosidade... A esposa dele. A Cris tem 2 irmãs. Então são 3. Então muito boa série. Black Rabbit, Netflix. Veja. Black Rabbit. Excelente. E vamos encerrando. Quase. Eu acho que quase. Não sei. Vamos ver no VAR. O VAR vai dizer se a gente bateu o recorde ou não. De tempo. Falamos muito. O Sardinha foi por aí, quase. 2 horas. Quando eu Sardinha foi 1h48. E isso que o cara disse que ia fazer um quiz agora no fim. Ih, é verdade. Vamos lá, Amendoim, responde rápido. Em qual episódio nós falamos sobre... Sabe tudo. Outro dia me mandou um gráfico de curtida. Tem que curtir, a galera tem que curtir, pô. Tem um monte de vídeos, a galera não tá curtindo. Dá o recado final aí pra gente, ô. Dá o recado final. Dá o recado final pra nós. Isso, pô, não, o recado final tem que ser um esporro aí nos teus amigos aí, pô. Os caras estão vendo e não estão curtindo, cara. Tem que ajudar o algoritmo dos caras, pô. O cachê vai aumentar, gente. O cachê aumenta. Se aumentar a quantidade de curtida, aumenta e. Cheio de views e, pô, você vê lá a curtida, cara. Não dá. Tem toda a estatística. Já tabelei tudo aí pro cara, tem toda a estatística, Instagram, YouTube, só não tem TikTok, eu não vejo TikTok aí, pô. Tem 5 turmas de colégio militar envolvida aqui. A do meu sogro, a minha, a de vocês, a original do meu irmão, que ele gostou tanto do colégio com Ana Mais, e a do Pedro. Cadê esse Zul Zaravalho todo aí, porra? Porra, isso aí. E meu pai deve ser da turma aí do seu sogro, tá, Fernando? Acho que é 64. Meu pai é 66, eu acho. É, porque ele então é contemporâneo, meu. Ele é Diamant 67, 68, 69, 70, isso aí, ele é 66. Meu pai é 66 de CN. Então ele é veterano. Cambada de milico descompromissado. Cambada de milico descompromissado. Não se inscreve, não curte, não compartilha, não comenta. Cambada de milico descompromissado. Mas com esse episódio a gente vai chegar aos 100. Agora vai. Vai ficar redondo. Porque no Instagram a gente tem mais seguidores, o dobro, tem mais que o dobro. Então, tá faltando aí inscrição. Eu duvido. Então pronto. Olha só, aí. Seguinte, se a gente bater 100 inscritos, a gente traz o Minduim de volta pra gente fazer um Zoom Zaravalho aqui ao vivo. Pronto. Aí tem que ser no outro horário, hein? Que aqui já são quase 2 da manhã. Eu vou me despedindo então por aqui. Valeu, galera. Obrigado aí. Boa noite, bom dia, boa tarde. Episódio 29, vamos pro 30. Amendoim, muito obrigado, cara. Você é obrigadão, gente. Sensacional. Vocês aí. Foi show. Até mais. Abraço. Tchau. Valeu, gente. Tchau, Edson. Gente, um abraço. A promessa do Zoom Zaravalho, se o pessoal se inscrever. Agradecer o Minduim mais uma vez. Sigam, comentem e compartilhem. E um abraço, galera. É isso, valeu, Minduim. Ó, tá aqui, ó, nosso mascote, nosso novo mascote. É o Minduim aqui, esse bonequinho aqui. Valeu, Minduim, gente. Valeu, um abraço. Até mais.